Sim. Muito bem, então nosso almoço executivo de hoje foi, digamos assim, foi inspirado pelo um bate-papo que aconteceu na semana passada, nos grupos e tal, etc., sobre a questão de PJ e CLT, né? E aí vamos dar uma conversadazinha, a gente criou esse tema, PJ Sabor CLT, não é isso? Então, o que acontece? É natural que as empresas, elas queiram reduzir custos. E a estrutura do nosso sistema de trabalho é extremamente onerosa, principalmente para quem ganha mais. Então, assim, isso não é uma questão da engenharia, né? Isso é uma questão do Brasil. Então, por exemplo, ninguém tem dúvida que, imagine aí um programa que você gosta de assistir na televisão, ou um jornal que você assiste na televisão. É muito difícil que aqueles apresentadores, aqueles repórteres que estão aparecendo lá, né? Apresentador do programa, sei lá, é muito difícil que ele seja CLT. É assim, 99,9% de chance que seja PJ. Por quê? Porque senão o custo vai lá para cima e aí a instituição, a empresa, a televisão e tal, não vão conseguir pagar a mesma coisa que estavam pagando, que estariam pagando direto como um PJ para aquela pessoa, né? Tem alguns detalhes que é importante que a gente saiba. Deixa eu comentar aqui com vocês. Existe, isso é importante a gente saber também, existe vários tipos de empresa, né? Então você pode ser uma empresa individual, por exemplo, ou uma empresa limitada com sócios, etc. Mas quando eu tenho uma empresa, por exemplo, digamos, eu tenho o meu CNPJ. Eu emito várias notas fiscais no mês, né? Não emito só para uma pessoa, ou no caso, né? Não é só para uma empresa, emito para mais de uma. Ok. Mas se eu estou trabalhando em uma empresa qualquer, independente de ser da área de arquitetura, engenharia e construção, e eu frequentemente, por meses seguidos, eu só emito nota para uma empresa e eu bato ponto, né? A Carla até comentou que na prática não aparece todos os dias e tal. Na verdade, isso é bom para a empresa, o que ela está fazendo, a Carla. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, eventualmente, pode caracterizar isso como uma simulação de vínculo empregatício, ou, aliás, uma simulação de falta de vínculo empregatício, né? Porque eu só emito nota fiscal para aquela consultora. Dou expediente todo dia naquela consultora. Então, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, numa eventual fiscalização, vai dar problema, né? Aconteceu que, depois eu vou até pegar o material completo e botar nos grupos, né? O material que eu pesquisei. Aconteceu que houve, há uns, acho que uns 8 anos atrás, uma modificação, né? Que fez com que, digamos assim, as empresas pudessem terceirizar o seu serviço fim. Porque, por exemplo, antigamente não tanto, mas antes. Eu poderia terceirizar na minha empresa limpeza, segurança, esse tipo de coisa, certo? Mas se eu sou uma empresa de planejamento, controle, gerenciamento, consultoria, eu não poderia terceirizar o meu serviço fim. Mas mudou, né? Mudou isso aí. E aí, também outra coisa que mudou alguns anos atrás, também acho que foi uns 6, 5 anos atrás, foi o surgimento da empresa individual. Porque antigamente, né, antes, para ter uma empresa, eu poderia ter a empresa individual, né, Alex Amarante, só que ela é equiparada à pessoa física, ou seja, tudo que eu tenho entrar no rolo se desse algum problema. Aí depois houve algumas modificações, né, no tempo do governo anterior. Aí houve algumas modificações e surgiu, por exemplo, a empresa, uma sociedade empresária individual, né? Então assim, é uma sociedade de empresa, né? Porque o fato de ser empresa não é pelo fato de você ter um ou dois donos, é o que ela faz, né? Então surgiu uma sociedade de empresa que podia ter um dono só, né? E isso facilitou a vida de muita gente, principalmente para profissionais como, assim como nós, né? Arquitetura, engenharia, construção, e outras áreas aí também, contabilidade e tal, etc. Beleza.
Bem, só que aí, digamos assim, o Ministério do Trabalho ainda acha que deve regular esse tipo de situação e ainda, digamos assim, ele busca identificar se tem uma simulação, né? Se essa relação, na verdade, era para ser uma relação de trabalho tipo CLT e que está mascarada, né? Então, é, no ano passado, tem mais de um ano já, em abril do ano passado, o STF ele definiu uma coisa que foi o seguinte, ele não resolveu nada, na verdade. Mas ele definiu uma coisa que foi o seguinte: em abril do ano passado, o Gilmar Mendes, né, o ministro Gilmar Mendes, em cima desse assunto, que lá eles dizem que é o número 1389, né, 1389, ele mandou praticamente suspender todos os processos que tinham em todos os lugares do Brasil com relação à Justiça do Trabalho, todos os processos judiciais envolvendo essa relação PJ do profissional ou da pessoa, né? Não necessariamente um profissional formado com a gente, mas da pessoa e da empresa. E aí ele levantou alguns pontos que até hoje não se resolveu, né? Que pontos foram esses? Competência da Justiça do Trabalho, se é a Justiça do Trabalho que deve julgar ou não isso aí, esse é o primeiro ponto, essa relação PJ-PJ individual, digamos assim. Se o modelo, se esse modelo realmente é para ser considerado lícito ou não, ou se é um esquema de fraude. E também uma outra coisa que é o seguinte: no caso de alguém achar que está tendo prejuízo, a quem cabe o ônus da prova, já que são duas PJ, né? É a PJ contratante ou a PJ contratada, tá certo? Então, ficou mais ou menos nisso aí, né? Ah, achei aqui que foi aquela mudança que eu tinha falado antes. Ó, em 2017, houve uma reforma trabalhista e aí declarou-se constitucional a terceirização irrestrita, inclusive para atividades fim da empresa, que foi aquilo que eu comentei, né? É isso mesmo. Então faz. Ah, não, na verdade faz 9 anos, né? Eu acho que eu disse 6. Então, o que acontece? Criou-se a situação. O que é que nós devemos levar em conta para ser prático, né? Para a gente, como sempre, vamos ser práticos. Primeiro, você, como um profissional que está prestando serviço PJ, o ideal é que você aproveite a sua realidade em CPJ e tenha um acordo, tenha um contrato com essa sua construtora, empresa de engenharia que está lhe contratando, em que, por exemplo, você não tem exclusividade. Essa é uma sugestão. Ah, mas o meu trabalho, a gente combinou, não é nenhuma questão de estar no contrato, a gente combinou que tem exclusividade. Ah, tudo bem, ok. Eu sugiro que quando você for para um outro processo desse, você não amarra exclusividade. Inclusive, isso é bom para o contratante, né? Porque ninguém sabe o que é que vai sair da cabeça lá do STF. Ninguém sabe quais são as regras, quais são as condições. Vai que eles decidem que, em caso de exclusividade, se realmente caracteriza vínculo empregatício, tem que pagar retroativo, com multa e tal, inclusive com multa para o governo. Então, para a empresa, é um péssimo negócio, né? Para a empresa que está lhe contratando. É um péssimo negócio. E aí vai virar uma confusão enorme. Assim, eu nem vou dizer o que é que eu acho, se vai para um lado ou pelo outro, porque eu não sou jurista, eu sou só um engenheiro e profissional da área igual a vocês. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: já que você tem CNPJ, avalie a possibilidade, se você tiver perfil para isso, para começar a desenvolver o seu negócio, né? Mas veja, aí a gente entra em dois aspectos, tá certo? Aspecto um, você não tem interesse em ser empreendedor e ter seu próprio negócio. Você tem o CNPJ por uma questão, digamos, de exigência de quem lhe contratou, ou uma exigência usual do mercado, né? Cada vez mais o mercado, não só de engenharia, mas o mercado está contratando via CNPJ. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas vamos lá. Mas você não tem um viés empreendedor, né? Você não quer crescer o seu negócio. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa começar a procurar qual é o melhor direcionamento para a sua carreira, tá certo? Então, o seu trabalho gerenciando obras, o seu trabalho com orçamento, planejamento, seu trabalho em engenharia clínica, seu trabalho na parte de serviço de instalações, engenharia elétrica, seu trabalho com, sei lá,
acompanhando montagem de placa solar, sei lá o quê. Bem, então, qual é a minha sugestão para você? Dê uma olhada e se direcione qual é o rumo que você quer dar para sua carreira e trabalhe planejando isso. Quem está na Alexflix, lá tem uma trilha sobre carreira e tem um curso, tem um conteúdo que é Mapa de Desenvolvimento de Carreira. Se eu não me engano, o nome é esse. Mapa de Desenvolvimento de Carreira. O mapa é a ferramenta. Eu não me lembro agora se o conteúdo, o nome é esse, mas se não for, é muito parecido. O que é que tem nesse conteúdo? Esse conteúdo eu explico como você usa uma ferramenta que eu montei quando eu passei anos orientando vários profissionais de pós-graduação e tal, etc. Alguns deles estão, inclusive, fora do Brasil hoje. E aí eu explico como usar essa ferramenta para você poder se direcionar, né? Ver aí como montar a sua estratégia, tá certo? Para a sua carreira. Eu realmente recomendo todo mundo que tem acesso ao Alexflix dar uma olhada nesse conteúdo. Você passa por ele até rapidinho, né? São algumas, sei lá, acho que é uma hora e pouco de aula gravada, onde vai mostrando cada quadro de decisão da sua carreira, tá certo? Eu explico o quadro, aí dou um exemplo e você, acompanhando isso, faz. Algumas pessoas viveram uma mentoria comigo, que era exatamente uma mentoria destinada à área de área não, né? Destinada ao foco de carreira, né? E aí usaram esse quadro para pensar, inclusive já se reinventaram alguns desses agora. Pensavam em seguir uma carreira, ser coordenador de obras, ser diretor técnico, e agora virou sócio de um negócio e está lutando aí para colocar o negócio para andar. Porque acabou percebendo que tinha algum viés empreendedor. Então vamos lá. Se você não tem um viés empreendedor, o que é que eu recomendo? Recomendo você pensar seriamente na sua carreira para você criar as condições para você ir para as melhores empresas, as empresas estão mais maduras, para receber uma pessoa que tem o seu nível técnico, o seu nível gerencial, etc, né? Porque se você ficar. Tem algumas empresas, galera, que eu recomendo mesmo, vaza, sai dela e vão. Assim, não agora, né? Você precisa desse salário. Mas se prepare para sair dela, faça a sua estratégia para poder sair dela, né? Então, quem não tem viés empreendedor, a minha dica é essa. E, como eu falei, se você está na Lexfix, dá uma olhada no mapa de desenvolvimento de carreira que vai te ajudar. Quem tem algum viés empreendedor, aí eu sugiro que, assim, é meio parecido, mas é outro ângulo, né? Eu sugiro que você comece a organizar o seu negócio. Várias pessoas ao longo desse ano conversaram comigo e, por exemplo, vocês sabem que eu converso com empresas, né? Atendo empresas de algumas centenas de milhões de reais de faturamento por ano, empresas de 2, 1 milhão de reais de faturamento por ano, e empresa que fatura só algumas dezenas de mil reais. Por quê? Porque, vou dar um exemplo sem dizer o nome. A pessoa hoje está trabalhando numa construtora, né, ou numa gerenciadora. Ele, digamos assim, é PJCLT nessa gerenciadora. Mas ele faz serviços por fora, faz outros serviços aí, além disso, né? O que acontece nesse caso? Você não tem condição de crescer no seu negócio, né? Entendendo que o negócio é ele prestar ou ela prestar serviço de orçamento, planejamento, controle, vistoria, gerenciamento, né? Que é uma coisa que está envolvida e tal. Muito bem. Por que não? Porque como você está no regime 8 horas naquele turbilhão da obra que você está executando, fiscalizando, gerenciando, você está no setor técnico, cuidando de várias obras ao mesmo tempo, você não tem muito tempo para fazer serviços externos. Aí você pega um aqui, outro ali e tal. O que é que precisa ser feito? Você precisa começar a criar uma estrutura, uma estratégia para ir crescendo sustentadamente desse lado, enquanto você continua no seu trabalho, né? Então, por exemplo, tem duas pessoas que entraram numa mentoria que é exatamente, eu vou dar esse tipo de orientação. É diferente de, por exemplo, você já ter a sua empresa, onde você já presta serviços, né? Por exemplo, a Carla aqui comentou com a gente, deixa claro no contrato a liberdade e na prática não aparece todos os dias. Está certíssima, inclusive protege o seu contratante de algum problema futuro. Ela cumpre metas e tal, etc.
Agora vamos supor que a Carla ela tem mais dois, três, quatro, cinco clientes, ou vai revezando e conseguindo alguns outros clientes. Tem que começar a montar uma estrutura a partir da realidade dela agora, para ir crescendo esse, esse negócio, né? Então, por exemplo, você que tem um CNPJ e você que trabalha numa consultora, por exemplo, você gerencia uma obra, né? Você executa serviço de engenharia e tal, etc., naquela empresa, tem que também, dentro da sua realidade, começar a ver o que é que você pode estruturar para crescer. Por exemplo, uma coisa que eu comentei para um desses mentorados aí foi o seguinte: olha, comece a organizar um, como é que eu posso dizer? Um processo, né? É básico, simples, né? Nada é muito detalhado. Um processo do serviço que você faz. Em cima dessas etapas, vamos identificar quais etapas tomam muito tempo seu, é mais operacional, muito mais braçal e tal, e que de repente você podia começar a procurar parceiros de trabalho para assumir isso. Então, de repente, essa etapa para você é um gargalo. Por exemplo, teve uma pessoa que eu conversei, até outro, né? Mas esse é um exemplo bom. Ele trabalha numa empresa de gerenciamento de obras e ele quer montar um negócio dele de gerenciamento de obras. Eu digo, como é que tu vai montar um negócio de gerenciamento de obras? Você não pode ir na obra, porque tu está preso nessa, né? Você consegue analisar o projeto, você consegue analisar um orçamento que está sendo da empresa que está sendo contratada por aquele cliente que quer o seu gerenciamento. Você consegue analisar um cronograma, um histograma, curva S, tudo você faz. Se você tiver um relatório do andamento da obra, da evolução, você consegue analisar essa evolução, consegue entregar sugestões, né? Ou considerações sobre a problemática que eventualmente está acontecendo no avanço da obra, mas você não consegue ir na obra. Aí, a primeira coisa que tem que fazer é organizar esse passo a passo e, nesse gargalo, que é visitar a obra, encontrar parceiros para realizar essa parte, dentro de um procedimento, dentro de um padrão que ele tem. Aí ele diz, é mesmo, boa ideia e tal. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Quebrar algumas coisas, né? No andamento dos serviços, que é simples. Qual é o segundo passo? Aí esse não é tão simples. Você vai ter que pensar em quem são seus conhecidos, colegas e tal, etc. Porque, por exemplo, você não vai começar pequeno? Então, de repente, esse cara, você tem uma colega ou um colega que ele está fazendo algumas obras. Não tem o menor problema desse cara ir uma vez por semana, ou dela ir uma vez por semana, e fazer um levantamento numa manhã numa determinada obra, desde que a região, né, faça sentido, né, o deslocamento. Aí o que acontece? Você, de repente, começa a pegar um cliente. Aí vamos trabalhando, né, criando o seu modelo de trabalho. E em cima disso, de repente, você começa a procurar outros parceiros para poder pegar outros clientes. E aí você vai tendo negócios, né? Sem sair da situação anterior. Mas é porque essa pessoa, ele quer desenvolver o negócio dele, em termos de gerenciamento de obras. Só que hoje ele está preso. Está preso num contrato que ele está full time lá dentro, né? Contratado, não seja contratado do CNPJ. E aí poderia até nem ser. Ele poderia estar contratado como CLT, ter a CNPJ por causa de uma situação anterior e está à disposição essa CNPJ e ele queria botar para frente, né? Ele queria colocar isso mais para frente, fazer o negócio crescer. Beleza, então, por exemplo, para a realidade dele, essa é uma estratégia. Para a sua realidade, é outra, né? A gente aqui tem algumas pessoas, por exemplo, que a gente perguntou anteriormente, se você tem um CNPJ. Murilo comentou que tem, Tereza tem, João tem, por aí vai, né? Quem entrou depois, se quiser colocar também, você é um CNPJ, sim ou não, né? Você atua como CNPJ mesmo estando em uma empresa e tal, ou se você atende mais de uma empresa, né? Ou se você tem a sua própria empresa construtora e tal, não sei o quê. Aí você coloca um sim aí, tá bom? Mas o que é que precisa descobrir? Quem colocou aqui que tem o CNPJ, por exemplo, Murilo, quem mais? Tereza, João. Uma coisa é eu ter o CNPJ, até porque eu quero atender aquela demanda do empregador, né? A outra coisa é eu tenho interesse
de fazer esse negócio ir para frente? Eu tenho interesse de deixar de ser, entre aspas, empregado e virar um empresário, né? Essa é a segunda pergunta. Se você não tem, o Geraldo disse que é um CNPJ, só você LT. Se você não tem esse viés, não tem esse interesse de desenvolver a sua empresa e gerar o seu negócio, você tem que olhar o lance da carreira que eu falei antes, certo? Você tem que dar uma olhada naquela questão do mapa de desenvolvimento de carreira que eu falei, lá da Netflix e tal. Se tiver dúvida, fala comigo. Já é um acompanhamento mais próximo ainda, como eu falei, algumas pessoas pediram, fizeram mentoria comigo, a gente fez. Mas se você não tem um viés empresário, você tem que ir para aquele lado. Cara, agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem esse viés empresário, né, o viés de empreender, de ter um negócio próprio, de não estar muito, não ser muito satisfeito com a questão de ser, entre aspas, empregado, meu amigo, minha amiga, vá atrás de resolver isso aí, porque é um fator de frustração tremendo, viu? Eu não sei qual é a idade que vocês têm, provavelmente eu sou o mais velho aqui, mas eu não sei qual é a idade que vocês têm, mas, por exemplo, se você está na casa dos 20 e muito, 30 e pouco, você ainda talvez esteja numa correria, numa animação, meio que numa dúvida, empurrando para frente, resolve depois e tal. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, quando chegar nos 30 e muitos, a partir dos 30 e muitos, a partir dos 35, aí você vai começar, talvez, a viver uma frustração. Então, sim, quanto mais cedo você começar a resolver isso, melhor. Tá certo? Aí comenta aqui comigo, né? Alguém quer abrir o microfone, assim? Porque eu não quis trazer. Eu não fiz slides porque não tinha necessidade. O que eu pesquisei, eu já coloquei umas coisinhas no grupo e depois eu coloco mais. Mas alguém quer abrir o microfone para comentar sobre alguma realidade, dificuldade, experiência que viveu e tal? Pode ser bom para os outros também. Ou não, tá todo mundo comendo. Só eu que tô falando. Alexandre, Arthur, Carlos, Eduardo, Pino, Geraldo, Hanna, Murilo, Potiguara, Ricardo. Ninguém tem nada para dizer? Ih, rapaz. Tereza, Hoje eu sou CNPJ, Sabor CLT também, certo? certo? Mas eu tenho dois CNPJs, na verdade. Um Uhum. que eu atuo com projetos e obras por fora e outro que eu estou usando nesse CNPJ Sabor Ah, CLT, sim. porque o CNPJ Sabor CLT ele dá como é que eu posso dizer, uma segurança daquele valor mensal todo mês na conta, Sim, certo? Mas isso. eu tô, vamos dizer assim, eu consegui estruturar, desestruturei, aí tô naquela montanha russa de obra que Ah, a gente passa pela vida. entendi, entendi. É parecido com uma pessoa que eu estava conversando na semana retrasada, que ele até disse assim, como é? Tá em 2026, em 2024, ele não tá, ele não é sabor CLT, né? Ele hoje está direto no negócio dele. Mas ele comentou assim comigo, em 2024 eu faturei quase 5 milhões. Em 2025 caiu 1,5 milhão. Eu estou tentando me recuperar agora. Aí, essa montanha-russa realmente ocorre muito, né? Nas possibilidades de trabalho, de negócio, de contratos, etc. Quando você não estrutura bem, você está muito sujeito a levar uma bordoada. E às vezes é nem o mercado está até bem. Só que em função do contrato, você pegou alguma situação que você viveu, como não tem estrutura e de repente a empresa só depende ou depende demais de você, qualquer situação específica sua, que nem depende do mercado, afeta o resultado da empresa também. Mas Murilo, Eu o teu acredito que o meu é foi mais obra? ou menos a mesma coisa. Ah, Então, o foi? meu, o meu foi, ó, o meu foi mais ou menos a mesma coisa também. Entendi, 2024 eu estava com faturamento de mais de 2,5 milhões, um ano depois baixou para 840 mil. entendi, E só que eu só tinha um cliente que eu fazia obra direto para esse cliente, entrava uma, saía outra, e aí começou a baixar a obra deles. E entendi. aí me compliquei no mercado, vamos dizer assim. Verdade. É porque existe alguns. Isso faz parte da análise da estruturação. Mais alguém que queira compartilhar aí com a gente? Alguém que, por exemplo, está full time numa empresa e não consegue fazer outros trabalhos fora e gostaria de fazer trabalhos fora? Tem alguém nessa situação que não tenha medo de se expor, de se apresentar?
Não, pelo visto não. Então deixa eu subir aqui uma coisa para vocês. Só para. Rebeca, Oi! deixa eu contribuir aqui. Ah, É ótimo. Carla falando. Oi, Carlos. Eu tenho uma empresa, a gente já tem empresa já. Inclusive, a gente vai começar a nossa primeira mentoria sexta-feira, tá? Com Exatamente, você. muito bem, meus É, parabéns. então, a nossa empresa, sim, ela é especialista em custo, né? A gente vende engenharia de custos, mexemos com licitação, tal, e, assim, o primeiro desafio foi estabelecer que custo é imprescindível, né? Não se faz custo de grandes empreendimentos só pelo CUB. E Isso. aí você vai mudando o conceito. Mas, enfim, a gente acabou vindo para uma cidade do interior do Mato Grosso com um contrato full-time numa empresa, como empresa, no contrato full-time com outra empresa. Por 3 anos a gente gerenciou, a gente montou todo o departamento de engenharia, porque era uma empresa, uma construtora que não tinha engenheiro, né? E não Uhum, tinha departamento nem processos prontos. E a gente veio e uhum. montou tudo isso. Mas ano passado a gente saiu, não foi uma saída muito amigável, mas eu vi nisso tudo que eu passei 3 anos numa cidade nova, dentro de uma empresa full-time, e acabei esquecendo da minha empresa, né? Pois é. Você faz tudo pelo cliente e acaba esquecendo um pouco de você. E É. hoje eu tenho os ganhos financeiros são maiores e eu estou cuidando da minha empresa, né? E hoje eu consigo atender muitos mais clientes e eu vejo que é bem o que você falou, né? Você tem que analisar o seu perfil, né? Sim. Eu não tenho perfil, nunca tive perfil de CLT. Uhum. E quando eu tentei fazer um contrato meio vinculado como PJ, como CLT, acabei me frustrando. Eu Sim. não é o que eu queria e não é o que eu quero hoje, né? Sim. Então, assim, para quem tem esse perfil, vale a pena você analisar mesmo e não ter medo de arriscar. É. Eu tenho 35 anos de formado, né, de carreira. E aí você está sempre se reinventando, ainda mais no mercado brasileiro. É, Não adianta exatamente. achar que vai ter que ficar uma coisa confortável, porque se você quer trabalhar, você vai ter que se reinventar todo ano. Muda a legislação, muda tudo. Exato. Acontece alguma guerra, alguma coisa, muda tudo. Passamos por uma É. pandemia que foi desafiadora. Então, assim, mas para quem tem viés de empreendedor, usa disso e sabe que vai ser assim e continua. Mas se você não tem, você vai se frustrar como empresário, e se você tem trabalhar como CLT, você vai se frustrar do mesmo jeito, É. né? Verdade. É. Então, Tá, assim, o tá melhor, apertado entre duas frustrações, né? exatamente. De qualquer jeito vira frustração, né? Não é fácil, o mercado não é fácil. Isso não é fácil. Eu falo assim, empresa só muda de endereço, é tudo igual, gente. Né? Então, assim, não adianta achar que é mil maravilhas. Tudo é mil maravilhas quando se começa. Depois você vai encontrando gargalos. E aí que entra se você está no caminho certo. Se você tem um Exato. perfil e está indo no caminho certo, aquilo para você não vai te afetar a ponto de você desistir ou de trazer maiores problemas, né? Emocionais e tal. Mas vai ser simplesmente um meio de você buscar outras saídas. E elas virão. E elas sempre vêm, né? Exatamente. Então, esse é que eu queria contribuir. Tá Ah, bom? e contribuiu bem, obrigado. E aí, pessoal, assim, de novo, né? Como a Carla falou aí, eu nem tinha comentado, nem tinha me tentado de comentar para isso, mas realmente, se você não tem gosto, eu vou usar até a palavra assim, gosto. Você não, a gente falou de sabor, né? Agora eu falo de gosto. Você não tem gosto de realmente ter o seu negócio, né? O CNPJ é um atendimento, digamos assim, burocrático. Analise, de qualquer forma, o mercado não está fácil. Pelo contrário, o mercado está ficando cada vez mais difícil. Então você precisa analisar a sua estratégia para a sua carreira, para onde é que você vai. Existem muitas oportunidades, né? Como eu falei, tem algumas pessoas que eu mentorei que estão fora do Brasil, mas também porque queriam, né? Não foram fugidos, não. Foi porque, assim, o objetivo tinha gosto de ir para fora. Ah, beleza. Já que você tem gosto de ir para fora, vamos organizar aqui a estratégia para você ir para fora. Deu certo. Inclusive, um deles, quando começou, foi até meio engraçado, não? Eu vou usar a expressão que ele usou. Eu acho que todo mundo aqui vai entender, mesmo sendo de outro lugar do Brasil. Uma vez ele chegou para mim, no começo ele chegou para mim e disse assim: eu vou para a Austrália. Eu digo: opa, que legal, tu vai para a Austrália e tal. E aí, como é? Tu já tem alguma coisa em vista lá, alguma possibilidade, um lugar para ficar, uma chance de trabalho? Não, aí ele disse a seguinte expressão técnica que eu acho que todo mundo conhece, né? Ou vai entender. Não, eu vou na doida.
Eu digo, como é, homem? Tu vai fazer o quê? Eu vou na doida. Eu disse, não faço isso, não. Não vai na doida, não. Vamos sentar aqui. Sentar aqui, vamos conversar. Aí a gente foi bolar umas estratégias, né? Assim, um direcionamento para ele não ir alavanter, né? Não ir na doida pra Austrália. E depois que ele estava lá, mais de uma vez a gente se reuniu, conversou. Ele estava tentando captar emprego realmente assim no que ele queria fazer dentro da engenharia e tal, não sei o quê. Com orçamento não, com planejamento, gerenciamento de umas obras, ele me mostrou uns dois ou três projetos, bolou uma estratégia interessante em cima daquilo que a gente conversou, que ele tinha conversado com um empreendedor, onde era? Agora não lembro da cidade não. Não é uma cidade, nem é Melbourne, Ixi, mãe, não, nem Sydney. Era outro. Aí, esse empreendedor, ele se prontificou a pegar o projeto e fazer uma rápida análise de planejamento para mostrar para o cara do que ele podia fazer. Aí isso não deu certo. Aí teve um outro que foi para uma entrevista numa empresa. Aí o pessoal da empresa entregou uma obra, entregou os projetos. Era uma quadra pequena, que era tipo assim, uma escolinha e tal, não sei o quê. E aí, para ele também mostrar alguma coisa que ele sabia fazer, e a gente se reuniu, ele fez e tal. Mas aí depois pintou um trabalho num túnel, um negócio assim. E pagava muito bem. Aí disse, professor, é o seguinte, eu tô atrás, por enquanto eu tô aqui, tem a ver, tem tudo a ver, engenharia e tal, é interessante dessa obra, e paga quase duas vezes o que eu ia receber lá na hora da construtora. Eu digo, pois vá, meu filho. Você tá esperando o quê? É um negócio que você acha legal? Acho. Assim, você acha legal e pagar mais. Ruim é se achasse legal e pagasse menos, ou então se achasse ruim eu pagar mais, né? Ou o pior de todos é achar ruim e pagar menos. Aí realmente essa é a combinação pior. Mas no caso dele, bom, tá tranquilo, né? Então, você que pensa, né? Pensa, não, você que tem gosto por, de repente, virar um supervisor de obras, coordenador de obras, gerente de sala técnica, trabalhar em uma empresa grande, trabalhar numa multinacional, pode ser um gosto que você tem, né? Beleza, esse aí você tem que tratar por uma linha, né? Aí eu vou dizer de novo que se você estiver lá na AlexLeaks, vai olhar o conteúdo do mapa de carreira. Qualquer coisa, fala comigo. Agora, se você tem um gosto por não, é o contrário, né? Um gosto por não ser empregado, para ter o seu negócio, as suas coisas. Primeiro eu tenho que te dizer uma coisa, certo? Não vamos romantizar aqui, não, né? Quem está aqui tem várias pessoas que talvez possam me concordar comigo, né? Me referendar. Cara, não pense que porque você abriu a sua empresa e agora você é o empresário. Não funciona assim não, viu? Na hora que você abrir a sua empresa, ou você tiver uma empresa pequena, você é o seu empregado, entendeu? A diferença é porque o seu chefe é você, de certa forma, né? Mas, por outro lado, se antes você pensava que tinha um chefe chato, se você pegar cinco clientes, dos cinco clientes, talvez você tenha três chatos, né? E você vai ter que ficar com eles. Por quê? Primeiro, porque é negócio. E segundo, porque Tereza, tá ok. Boa tarde. E segundo, porque você precisa do dinheiro, né? Não tem aquela estabilidade, que foi o Murilo que falou, né? Tá com dois CNPJ, o CNPJ tem a ver com um contrato onde ele está trabalhando mais ou menos full time ou full time, que aí tem uma certa previsibilidade. Isso tem que ser mantido, né? Quem está nessa configuração tem que manter. Agora tem que começar a estruturar o outro lado para o outro lado crescer, senão daqui a pouco você vai ficar meio frustrado. Aí, só para encerrar e pontuar com vocês aquilo que a gente vem fazendo, já tinha comunidade AlexFlix, que eu acho que a maioria conhece, tem alguns daqui que são de lá e tal, né? E lá na comunidade, além de ter os vários conteúdos, como por exemplo esse do mapa de carreira, né? Tem outros, né? Do Proust, Curva S, linha de balanço, planejamento de infra, orçamento de obras, pelo menos para quem está iniciando e tal. É, na comunidade também tem muita troca, né? Não só apresenta algumas vagas quando surge, mas fica uma pessoa tirando dúvida com outra, pedindo material e tal, etc. Realmente é uma comunidade para se ajudar. Tem os encontros, etc, né? Inclusive esses encontros ao vivo aqui nasceu pelo fato de quem está na comunidade a gente poder se encontrar em alguns horários e conversar. Até ano passado a gente estava tentando fazer isso uma vez por mês. A gente, não, é muito melhor a gente fazer rapidinho toda semana e aí a gente aborda pontos específicos e tal. Aí eu criei e lancei essa mentoria chamada Obra no Prazo, que é para quem está
pegando uma obra complicada, ou você está pensando em começar a organizar as horas que você toca para subir na carreira, crescer na carreira, etc. Essa é interessante, né? É a mentoria para o profissional que quer ser profissional, né? Não quer ser empreendedor, digamos assim, tá certo? E agora, a partir do mês passado, não, mês retrasado, né? Final de abril, eu comecei a disponibilizar uma outra mentoria chamada Jornada Empresarial, né? Que é o que a Carla comentou que sexta-feira agora nós vamos ter a nossa primeira reunião focada no processo dela. Por que que eu separei? Porque assim, o da jornada empresarial tem que ser algo que é a sua realidade. Ah, eu construo. Constrói o quê? Não, eu construo, eu pego contrato, faço galpão, faço isso, faço aquilo. Ah, não, eu construo. Construo o quê? Não, eu construo casa, minha vida. Ah, tudo bem. Eu construo. Construo o quê? Não, eu faço reformas, né? Eu trabalho com reforma, eu procuro clientes de determinado valor, padrão, porque eu tenho um certo relacionamento, ou pessoas que eu tenho têm certo relacionamento na cidade, eu consigo pegar reformas caras e tal, etc. E por aí vai. Então, veja, não, eu tenho uma empresa e quero criar um negócio, fomentar um negócio, gerenciar a obra. Eu tenho uma empresa que faz, por exemplo, serviços de engenharia clínica em hospital, em clínica, etc. E eu preciso agora crescer o negócio de uma forma mais estruturada. Então, a ideia da jornada é essa, né? Empresarial. Inclusive tem esse símbolo, essa setinha embaixo, que é assim, a ideia é assim, tá meio difícil, estamos batendo cabeça e a coisa tá querendo cair, mas vamos entrar na jornada que é para subir, né? Que é para transformar esse CNPJ realmente numa empresa e você, que é hoje dono de empresa, virar um empresário ou empresária realmente. E aí tem toda uma questão de vários pontos que precisam ser discutidos. E aí cada um no seu cada qual, né? O meu gargalo é diferente do seu gargalo, é diferente do gargalo dela, é diferente do gargalo dele, em termos de empresa, e a gente precisa discutir isso. Tem alguns temas, obviamente, que tocam todo mundo, e aí nesses encontros sobre esses temas a gente vai se encontrar, vai estar juntos, né? Inclusive com alguns especialistas. Tem um ou outro tema, por exemplo, liderança, um problema seríssimo nosso. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, que presta um serviço, não tem ninguém que preste serviço melhor do que você. Rapaz, não, só assim, eu não delego isso para ninguém, porque só dá para eu fazer, só eu acerto e tal, não sei o quê. Pois é, nós vamos precisar remontar isso aí, para que o que está na sua cabeça, o que está no seu processo, a gente veja aquilo que pode ser sistematizado e começar a passar para outros, né? Colaboradores, que você começar a ter colaborador, ter parceiro e ter líderes intermediários. Então, dos assuntos que a gente vai ter, inclusive, quem vai estar com a gente nesse assunto é uma psicóloga, que ela trabalha em empresas e com programa de desenvolvimento de lideranças das empresas e tal, etc. É exatamente esse tema, que esse é um tema que eu diria que quem é pequeno ou está começando agora, isso é para todo mundo. Não tem para ninguém. Todo mundo tem problema de estruturar pessoas para a sua equipe, montar uma equipe e transformar as pessoas da sua equipe em líderes que possam sair cuidando das coisas sem que você tenha que estar no meio, né? Você vai estar conduzindo, orientando, avaliando, mas não fazendo. Porque se você tiver que fazer tudo, acabou a empresa. Não é empresa, é eu presa, né? Eu preso dentro da empresa fazendo tudo. Aí sim você virou o empregado de você mesmo, definitivamente. Normalmente quem começa, de certa forma assim, sendo empregado de si mesmo, mas tem que rapidamente começar a reorganizar, que é isso que a gente vai trazer na jornada. Então eu espero ter ajudado aí vocês. Comenta aí se você gostou, se te ajudou em alguma coisa, né? Digamos assim, gostou sim ou não, ajudou sim ou não. Coloca aí no chat, só para a gente saber se essa conversa de hoje valeu a pena, porque a gente até parou a programação que eu tinha feito com relação a planejamento e gerenciamento de obras, né? Para abrir esse tema aí, porque esse tema rolou lá no grupo e eu notei que estava muito quente, né? Gostaram? A Hanna gostou. Prazer revê-la. Assim, não vê-la, né? Prazer estar em contato com você de novo, Hanna. Gostou muito. E no segundo semestre, após a minha conclusão da graduação, será útil demais. É verdade. É verdade.
E tem que tomar cuidado, viu? Vamos. Deixa eu ver aqui quem foi que falou que eu fechei aqui e perdi. Fechei não, pulou, eu perdi. Ah, foi o Geraldo. Ó, Geraldo, tem que tomar muito cuidado na hora de partir, viu? Porque talvez algumas pessoas mais experientes aqui possam dizer assim: olha, eu estava conversando com uma pessoa semana passada. Ah, eu comecei, estava com um sócio e tal, aí hoje nós estamos desfazendo a sociedade e já estou trabalhando com outro sócio, etc. Um outro negócio, então tem que tomar muito cuidado nessa partida, tá certo, Geraldo? Talvez ver como você partir só e tendo parceiros, né? E por aí vai. Tá joia? O Alexandre também gostou, que bom. Muito bem, pessoal. Então eu espero ter ajudado vocês. Mais tarde eu vou colocar, mais tarde eu não sei se vai dar certo hoje não, porque eu vou ter que sair com um compromisso. Mas depois eu vou colocar no grupo algumas informações que tem a ver com esse nosso tema, né? Só para complementar e ajudar no entendimento de vocês. Tá legal? Vamos no estruturar, isso mesmo. Vamos me preparar. Ah, é consultoria que você quer fazer, né? Hoje 38 anos de experiência. Ah, tá doido, Geraldo? E chato, que mais pergunta com 38 anos de experiência, por que é que tu tá esperando alguma coisa? Tá esperando o quê? Após a conclusão da. Ah, sim, tá terminando a graduação nesse semestre, né? Não, então realmente tem que focar mesmo. Pra não correr o risco de empurrar por qualquer motivo pra frente. Tá certo, tá certo. Esse semestre que tu diz é o semestre 2, né, Geraldo? 2026, 2, né? Ou seja, 2027 é que vai começar essa estruturação, né? É isso que eu tô entendendo. Bem, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. E na próxima semana vamos conversar sobre mais algum ponto aí com relação, de repente, com o nosso gerenciamento, etc. Tá, Geraldo? É isso mesmo. Grande abraço para todos, hein?